eu sou a Rose Ramos, da Match IT, e estou aqui para mais um bate-papo com especialistas hoje para falar com Rafael Melo, que é diretor de tecnologia, diretor técnico da Crossoftware, e o tema de hoje é soluções mobile, aplicativos mobile, como um grande aliado aí da geração de negócios. Então, primeiro, boas-vindas aqui para o Rafael. Obrigado, Rose, prazer falar contigo. Bom te ver. E me conta um pouquinho, Rafa, antes da gente entrar no tema em si, né, de aplicativos, sobre a sua experiência, né, até para a nossa audiência te conhecer um pouco mais, a sua experiência na área, quanto tempo você está atuando nisso, na Microsoft, na sua vida aí de tecnologia, por favor. Legal, vamos lá. Eu tive a oportunidade de começar bem cedo na área, né, a gente tem desenvolvido tecnologia aí sob medida para clientes desde 2003, né. Então, esse ano nós estamos completando aí 20 anos de mercado, né? Passamos por várias mudanças no cenário tecnológico brasileiro, né? Sistemas desktop, sistemas web, evoluímos aí para os sistemas mobile e seguimos, né? Com as tecnologias que vêm surgindo, IoT, inteligência artificial, realidade aumentada. Então, a gente tem essa característica de ir acompanhando a tecnologia e hoje o mobile, ele é de fato bastante foco agora, né? Tá em foco agora para as empresas, para as demandas, né? O usuário, né? Existem várias estatísticas aí que mostram que existem praticamente 2 celulares para cada habitante no Brasil, então é de fato um canal, né, para as empresas explorarem ainda muito forte, né? A gente está aqui com quase 1.200 projetos desenvolvidos na Crossoftware, né? Eu tenho um background de técnico, né? Sou programador, desenvolvo em várias linguagens, me formei na área, tenho pós-graduações na área também, técnica, então tenho esse background bem técnico também. Bacana, Rafa. E para a gente conceituar, né? Você que tem uma experiência aí, 20 anos em tecnologia, tipo, toda a era da tecnologia praticamente. Mas foi teve um tempo que ficou... internet no Brasil. Não. Então, você tá, tipo, desde sempre. Mas pensando, assim, em conceito, né? Porque tem o buzzword de aplicativo, vamos fazer um app, o produto tem que ser um app. Qual é a diferença, né, de um web app, de uma plataforma web e um aplicativo mobile, assim? E quando você indica, de fato, que os negócios adotem o app mobile em comparação com outra plataforma digital? Legal, maravilha. Esse ponto é muito importante, né, Rose? Porque nenhuma da tecnologia ela resolve todos os problemas, né? Então, de fato, também nem tudo talvez precisa ser aplicativo e tem coisas que não são aplicativo que talvez deviam ser, né? Eu acho que a principal diferença entre as soluções web app, plataforma web e mobile vai realmente de usabilidade, né? Primeiro ponto, o aplicativo nativo, como ele é um software compilado, é diferente de um software interpretado, como é um site, como é um web app, como é uma plataforma web, a usabilidade e a experiência num aplicativo móvel são infinitamente superiores, né? Então, você entrega ali uma usabilidade para o usuário muito performática, né? Muito fluida e com a velocidade muito maior do que uma plataforma web, né? Mas, obviamente, tem várias contrapartidas e eu acho que o principal ponto de se buscar um aplicativo seria a questão da usabilidade, né? A usabilidade, performance, entregar uma experiência para o usuário, né? E também questões mais técnicas relacionadas ao hardware, né? Se a gente vai utilizar GPS, se vai utilizar a câmera, microfone, enfim, tudo que envolve giroscópio, né? Tudo que envolve o hardware do telefone, de fato, aí realmente o mais indicado é um aplicativo, né? Porque não teria como fazer, tem como fazer, mas a qualidade não atende, né, para um uso profissional. Então, nesses casos, nesse sentido, eu acho que nesses 2 pontos, o aplicativo é o mais indicado. Legal. E faz diferença, Rafael, pensando no tipo de negócio, né? Se é um negócio B2B ou B2C, tem uma lenda urbana assim, B2B não adianta colocar app, tem algumas lendas urbanas assim, e também pensando em tamanho da empresa, né? Tipo, faz sentido para uma empresa pequena considerar um aplicativo, como é que funciona o investimento que vai existir nisso, não só para o desenvolvimento, mas depois para a sustentação, construção de base. Se você puder ilustrar o cenário, né, tanto em relação ao porte da empresa, quanto ao posicionamento com foco de clientes. Ótimo, legal. Então, eu acho que a decisão pela solução, porque ainda dentro dos aplicativos, a gente tem um leque de soluções bem grandes, né? Então, a gente pode desenvolver um aplicativo nativo, podemos desenvolver um aplicativo híbrido,
Existem plataformas low code, né? O que é o low code? O low code são plataformas que você consegue desenvolver com pouco ou quase nenhum código, né? Então, tem Power Apps, tem, enfim, algumas ferramentas de mercado que oferecem esse tipo de solução. Então, o ponto principal para a gente definir dentro desse leque de soluções, qual vai ser a melhor opção, é o escopo, né? De fato, a gente definiu uma fase ali inicial de entendimento, entender o que é o objetivo, o que a empresa, ou a pequena empresa, ou a grande empresa está querendo sanar de dores, para que a gente traga uma solução. Olha, para essa dor em específico, para esse ponto aqui, a gente consegue trazer um app low code, que vai ser desenvolvido em 30 dias e vai te atender. Ou não, para essa solução aqui exige integração com outros sistemas, enfim, uma questão mais complexa, a gente precisa partir de fato para um aplicativo nativo, e aí já é um projeto de 3, 4, 5, até 6 meses ou mais. Então, esse ponto de definição é importante definir junto com alguém ou um time, né, de TI especializado em mobile, para ajudar a formatar a solução já desde o início, pensando em qual tecnologia a gente pode utilizar, né? Acontece muito no mercado, isso não é uma prática muito forte no mercado, né? Na verdade, a gente já recebe, na maioria dos casos, a gente já recebe a demanda, então isso foi feito ali por gestores da área, por pessoas de liderança da área, talvez não teve a participação de alguém técnico, ou se teve, não é da área de mobile, então acaba chegando já uma solução que pode ser uma bomba atômica para matar uma formiga, né? Então, isso acontece e a melhor solução para sanar esse tipo de situação é já nos requisitos participar com o time ou com o parceiro ou com alguma consultoria para apoiar na definição desse requisito para já trazer ele para uma tradução tecnológica que caiba dentro do projeto, que faça sentido para aquele projeto. Bacana. E dá para ter soluções para qualquer posicionamento, para qualquer porte. Isso não é uma barreira, assim, no seu ponto de vista. Você comentou lá sobre B2B, né? Isso é um ponto interessante. Nós temos aqui dentro mesmo na empresa vários cases onde a gente desenvolve soluções para dentro da empresa, para uso interno, para automação de operação, para automação de algum processo e usando aplicativo, tanto alguma coisa no sentido nativo ou também low code. Então tem as duas situações, né? E para pequenas e médias e grandes empresas não existe essa barreira. Existe a barreira orçamentária, né? Mas ela pode ser sanada através das técnicas e das estratégias tecnológicas, né? Então, um projeto para uma pequena empresa, a gente pode trazer algumas soluções de baixo custo que vai atender da mesma forma, não da mesma forma, mas que vai atender dentro da realidade orçamentária daquele cenário, daquele projeto. Legal. E pensando em desafios, né? São 1.200 projetos, você já deve ter visto de tudo. Mas para mobile, assim, né? Quais são os principais desafios, os pontos de atenção para quem vai trabalhar? Você até citou, né, um ponto de atenção de ter gente técnica envolvida desde o começo e tal. Mas quais são os outros desafios que você vê desafiar aí as iniciativas que vocês se envolvem? Ótimo, legal. Um ponto de bastante desafio, acho que tem dois principais. O primeiro deles é a questão do escopo, né? De fato, um projeto, isso é da tecnologia, né? Tende a crescer durante o processo, né? A gente tem aí técnicas como Scrum, como evolução contínua, mas ainda existe, do outro lado do cliente, a preocupação com a previsibilidade, né? É difícil um gestor aderir 100% um Scrum, né? É complicado, né? Não é simples de fazer isso. Então, acho que esse é um dos principais desafios, né? Definir esse modelo de trabalho, porque tem que se preocupar com o escopo e com a evolução contínua, e isso tem que ser equilibrado, né? Não dá para a gente ter total previsibilidade ou total falta de previsibilidade, né? Então tem que equilibrar isso para o gestor. Geralmente, quando é uma empresa, o gestor quer ter essa previsibilidade orçamentária, quer ter essa previsibilidade de escopo. Então, montar isso de forma que o projeto seja focado para o tamanho que ele tem que ser, né? Então, se é um aplicativo nativo, a gente tem que deixar ele focando ao máximo em resolver o problema que é para aquele aplicativo resolver. Vamos dar alguns exemplos aqui de aplicativo de mercado. Aplicativos de delivery, aplicativos de transporte urbano, eles resolvem um problema, né? No caso do delivery, venda de comida, no caso de transporte, é transporte de pessoas, então ele resolve um problema
E esse foco é o que traz o sucesso para esse aplicativo. Quando começa a colocar muita coisa diferente, que são super apps, né? Isso tem que ter uma estratégia muito bem embasada por trás, porque complica bastante o projeto, tanto do ponto de vista gestão quanto do ponto de vista técnico, né? E o segundo pilar que eu acredito que é fundamental, a questão da comunicação e da gestão de pessoas dentro do projeto. Então, por exemplo, às vezes eu tenho alguns clientes que têm 5 decisores no projeto. Isso gera uma série de desafios e riscos também dentro do projeto, porque acaba construindo ali um cenário de definição dentro da definição. Então, a gente já tem o escopo, já tem um objetivo, mas aí, quando tem 5 decisores trabalhando nisso, se a comunicação ali não estiver alinhada, algum desalinhamento profissional ou de interesses dentro desse processo, isso tende a refletir diretamente no projeto. Então, começa a ter embate, começa a ter dificuldade, e aí o projeto deixa de ser uma questão técnica para se transformar numa questão de pessoas. Então, isso acontece muito. Eu acho que são os 2 principais desafios aí para um aplicativo de sucesso. Legal. E pensando nos desafios técnicos com as lojas, assim, tem alguma trava ainda, ou isso já está superado, seja do ponto de vista de atualização, flexibilidade para diferentes telas, regras, né, iOS, como é que isso está hoje em dia? Ótimo, perfeito essa questão. Vamos lá, vamos separar as lojas e vamos falar um pouco de Google e um pouco de Apple, né? No caso do Google, o grande desafio é com relação à quantidade de aparelhos, né? No caso da Apple, o iOS ele é bem padronizado, né? Um iOS só para todos os iPhones. Assim, a versão muda, mas é um sistema operacional só, né? Agora, no caso do Google, existe uma flexibilidade e as fabricantes, elas editam o sistema operacional. Então, você tem um Android específico ali da Samsung, do LG, Motorola, cada fabricante tem um sistema operacional Android personalizado para ela. Então, isso gera vários problemas de telas, de compatibilidade de funções, de compatibilidade de versionamento, né, do Android. Então, isso acontece bastante. Já é um desafio conhecido aqui para a gente, né, pela nossa expertise, gera realmente bastante desafio, mas a gente já sabe bem como funciona, já sabe dos processos. Mas no Android, em específico, existe muito esse problema, porque são centenas de aparelhos diferentes, né? Diferente da Apple, que tem uma quantidade de modelos muito reduzida, né? iPhone 11, 12, 13, 14, enfim. É bem menor do que a quantidade de modelos de Android que tem no mercado. Então, esse é um ponto de desafio do Google, né? Agora, ainda falando de Google, o processo de aprovação de aplicativos, de liberação de recursos, é mais flexível, né? O Google ele tende a ser mais flexível, é mais fácil aprovar um aplicativo ali que usa um recurso de background, né? Que fica rodando um processo em background. É mais fácil utilizar aprovar um aplicativo que não entrega muita funcionalidade sem cadastro, né? Então, essas são algumas premissas que o Google é mais flexível. Já a Apple, falando de Apple, nós temos a vantagem muito forte de compatibilidade, né? Dificilmente um aplicativo iOS ele tem esse problema de tela, de tamanho de tela, de funcionar num celular e não funcionar no outro. Na Apple, isso é muito raro de acontecer. Mas, em contrapartida, a gente tem toda uma questão de guideline da Apple que é voltada para a questão de experiência ao usuário, né? Então, o foco da Apple é no usuário e não no desenvolvedor. O Google ele já é meio a meio, ele tem um foco grande no desenvolvedor também, mas a Apple ela foca 100% em usuário. Então, tudo que for prejudicar a usabilidade, tudo que for passar uma visão não tão positiva para o usuário, ela bloqueia, ela trava, ela pede para melhorar, enfim. Tem um exemplo que acontece muito na Apple, é o seguinte, a gente não consegue publicar um aplicativo que já peça login e senha no primeira tela. Entendeu? A Apple bloqueia esse tipo de aplicativo, não pode ter esse tipo de aplicativo na loja da Apple. Você precisa entregar recursos para o usuário, para ele conseguir utilizar o aplicativo sem nenhum cadastro. E se ele gostar do aplicativo, aí sim ele pode fazer o cadastro. Então, essa é uma premissa da Apple. O Google já vem aderindo isso também, pensando no usuário, né? Porque realmente é chato. Você baixa um aplicativo, você vai usar ele, ele não faz nada, absolutamente nenhuma tela, sem você fazer um cadastro e entregar seus dados, né? Então, a Apple se preocupa muito com isso.
ela tem essa política de que você, como desenvolvedor de aplicativo, você tem que entregar alguma coisa para o usuário para ele poder te entregar os dados dele e querer fazer esse cadastro, né? Então, essas são alguns detalhes de desafios particulares de cada uma das lojas. Legal? Muito bem. E se puder dar algumas dicas, né? Seja para quem vai desenvolver um primeiro aplicativo, como um canal de conversa com seus colaboradores ou com clientes, ou eventualmente quem tem um web app e quer transformar num mobile app, ou quem já tem um mobile app e quer evoluí-lo, né? Quer ir para um próximo nível, assim, né? Pensando nesses 3 cenários, quem não tem, quem está transformando, quem está evoluindo. Quais são as principais dicas, assim, a levar em consideração para os projetos? Maravilha. Eu acho que a primeira dica, eu acho que é mais importante para esse cenário de mobile, e essa dica serve para os 3 cenários, para quem não tem, para quem tem e quer evoluir, mobile, web app, ou para quem quer evoluir algum nativo. É a questão de pensar, se for o primeiro projeto, principalmente, pensar no projeto pequeno, no primeiro momento. Isso é até interessante, porque nós, como consultoria, a gente realmente prefere projetos maiores, mas, na verdade, isso na prática não é o ideal. Começar com um projeto pequeno, o conceito do MVP, né, do mínimo produto viável, Lean, enfim, toda aquela conceituação que a gente tem aí no mercado, ela é de fato realmente a base para o sucesso de qualquer projeto de mobile, principalmente, porque você começando pequeno o projeto, focando em uma pequena necessidade, lançando e começando a utilização, a evolução contínua ela é muito mais natural e objetiva e produtiva, né? Do que a gente pensar num aplicativo aqui com 50 telas, até a gente desenvolver, linkar isso tudo, fazer todos os desafios técnicos que tem por trás disso, o projeto tende a ficar muito maior, um projeto que vai para 1 ano, vai para 2 anos, e na tecnologia a gente sabe que tudo tem que ser muito rápido. Então, o ideal é ter pequenos projetos menores, né? E gerenciar isso em forma de roadmap, né? Então, faz um lançamento, MVP, e aí quando é MVP, MVP mesmo, é o mínimo produto viável mesmo, é aquilo mínimo do mínimo do mínimo para você lançar. Lançou, aí sim, a gente vai trabalhar em roadmap, aumenta time, vamos lançar várias funcionalidades ao mesmo tempo, aí é um outro cenário, né? Um aplicativo pós-produção e pré-produção são cenários diferentes. E para quem está evoluindo, eu acho que também levar essa questão do Lean e da simplificação para o processo atual. Se a gente estiver falando de um mobile, de um web app que quer evoluir para um nativo, pensar em começar o nativo com a primeira funcionalidade que teve lá no web app e lançar só ela primeiro e depois ir evoluindo. E para quem já tem um nativo e quer evoluir isso, aí sim pensar no roadmap que nesse cenário aí pode ser mais robusto, né? Trabalhando com vários times em paralelo, trabalhando com teste AB de funcionalidade, né? Isso é um pouco do que grandes aplicativos usam, né? Como Facebook, Instagram. Muita gente percebe que às vezes o seu colega do lado teve uma atualização e você não. Isso é o teste AB de funcionalidade dessas empresas. Então, tem vários times desenvolvendo muitas tecnologias ao mesmo tempo, só que eles não vão soltar essas atualizações para todo mundo. Então, eles pegam um grupo de usuários e falam, o time, a tribe ali, a squad X vai lançar a funcionalidade tal para tais usuários de tais regiões para fazer um teste. Beleza, esse time vai lá e lança, é um projeto à parte rodando. Aí tem um outro projeto rodando de cá que o time vai lançar só para pessoas de São Paulo para fazer um teste. Aí o pessoal vai lá e lança. Então, aí começa a ter vários pequenos projetos acontecendo ao mesmo tempo e um grande projeto que é um Facebook ou um Instagram no mercado, né? Então, acho que essas são as principais dicas para quem está começando, para quem quer evoluir, para quem quer dar uma escalada no seu projeto, né? Seriam esses cenários. E num cenário de convivência, né, de você ter um web app e tá indo para o mobile, dá para existirem os dois modelos em paralelo por um tempo? Essa é uma dúvida. E outra dúvida em relação à metrificação. Os projetos já nascem com os logs de uso, com essas informações todas, fazem parte do escopo, tem que estar descrito? Como vocês trabalham? Legal, vamos lá. A primeira pergunta, me recorda, esqueci. Vamos tentar se ali. dá para conviver, né? A primeira se dá para sim. conviver. Se você tem uma web app e quer trabalhar, né, na versão mobile.
Legal, vamos lá, vamos lá. Eu acho que essa é uma premissa até um pouco acima desse contexto, né? Essa premissa da convivência entre sistemas legado e atual, ela é uma questão necessária dentro da engenharia de software, né? Dificilmente você tem um processo onde você cria um sistema para atualizar um sistema legado ou para melhorar um sistema legado e você desliga uma chave e liga a outra e começa a usar o novo. Eu acho que eu não conheço nenhum cenário real que isso tenha funcionado. Então, o web app ele tem que coexistir com o nativo até a migração dessa usabilidade, desse processo todo, né? E aí sim migrar para esse nativo completamente, né? Fazer a virada de chave automática não, mas direta e desligar o aplicativo que já estava no ar, dificilmente vai ter um cenário positivo de sucesso. Era o Big Bang, né, que se chamava. Esse beta teste ele pode até acontecer de forma underground, digamos assim. Você não vai disponibilizar no mercado, lá na loja, por exemplo, o seu aplicativo nativo, enquanto o híbrido ou o web app está lá. Mas você tem que rodar um beta teste que seja com 50 usuários, 20 usuários, em underground, né, fora da loja. E aí sim, testou tudo, tá tudo legal, tá funcionando. Aí a gente vai fazer a virada de chave. Mas isso, para o usuário, talvez ele não veja a coexistência dos dois, mas para a equipe técnica tem que acontecer isso, tem que coexistir até a estabilização e saída do beta. Legal? Legal. E a outra pergunta está relacionada à metrificação, né? Então, você vai fazer A, B, mas você quer saber o resultado, quer saber o engajamento, essa metrificação de logs de uso e tudo mais, faz parte do projeto por default ou isso precisa estar especificado? Em que momento que entra? Legal, legal. Para o MVP, não. Para o MVP, tudo que é a questão tática, estratégica de tecnologia, como, por exemplo, teste automatizado, log de todas as ações, tudo isso envolve uma bagagem tecnológica muito ampla no aplicativo. Então, a gente não recomenda que o projeto comece com isso, porque o MVP, a ideia é que ele seja realmente pequeno. Então, não tem... o tamanho do MVP, para a gente ter uma métrica legal, é o seguinte: ele tem que ter um tamanho que você pensa o seguinte: eu posso jogar fora esse aqui e fazer um de novo que não vai ser tão impactante. O MVP tem que ter esse tamanho. Se você olhar para ele e falar assim, pô, se eu jogar isso aqui fora foi muito trabalho, então ele já está fora do tamanho do MVP, certo? O MVP tem que ter... A gente usa muito essa conceituação aqui quando a gente está pensando nesses MVPs. O MVP você tem que olhar para ele e falar assim, olha, eu vou lançar isso aqui e se precisar jogar fora e fazer de novo, tá tudo bem. Legal, esse é o MVP. Agora, se começou a subir o nível de complexidade, por exemplo, não, fiz toda a parte de log, toda a parte de backup automatizado, de teste automatizado, e aí, aí no MVP, aí você está dando um passo maior um pouco. Funciona também? Funciona, mas aí já tem outros desafios que vão ser enfrentados. No segundo momento, a gente já recomenda, aí sim, lançou o MVP, começou a ter 5 usuários reais, que seja legal. Aí a gente vai pôr no roadmap de evoluções as questões de infraestrutura de código, né? Então, dentro do roadmap vão ter as histórias, que são questões relacionadas ao que o usuário vai utilizar, mas vão ter também as histórias de infraestrutura. O que são essas histórias de infraestrutura? Log, teste automatizado, enfim, backup automatizado, questão de deploy automático. Então, tudo isso o ideal é que venha num segundo momento pós-MVP, porque isso tudo encarece muito a obra inicial, né? Porque é complexo, não é simples fazer isso, ainda mais do ponto de vista de estruturação, né? Você está fazendo para utilizar em escala, então isso tem que ser muito bem pensado, tem que ser muito bem construído. Microserviços também é um ponto que a gente recomenda não para o MVP, porque permite uma escala muito robusta, mas o MVP não é esse o foco. Então, você construir um MVP com microserviços, por exemplo, além de ficar muito caro, vai levar tempo e vai poder, talvez, seja desperdiçado, né? Então, tem essa definição de a gente fazer o MVP não se preocupando muito com essas questões estruturais, mas já no segundo momento o estudo entra em roadmap de infraestrutura. Bacana. E vamos falar um pouquinho de Crossoftware, assim, qual que é o diferencial, né, da Crossoftware como um parceiro das empresas para projetos mobile e outros, né? Vocês têm um portfólio super, super amplo, mas como a gente está falando de apps, queria conhecer um pouquinho do que os torna especiais. Legal, vamos lá. Eu acho que um dos principais fatores que diferencia, assim, nós sempre tivemos um foco muito grande em engenharia de alta complexidade, né? Então, a gente tem um foco hoje muito grande em mobile, mas a gente vem, de fato, por exemplo,
trabalhando com back-end desde 2003, né? Back-end Java, por exemplo, .NET, desde 2003. Então, são realmente 20 anos enfrentando desafios de clientes, desafios de usuários e desafios de mercado, né? Envolvendo essas tecnologias. Então, eu acho que um dos principais diferenciais é essa expertise toda, que a gente traz isso sem um custo extra para o cliente, né? Então, quando o cliente ele compara uma proposta, ele compara um orçamento, dentro do nosso orçamento tem toda essa bagagem tecnológica, essa expertise que a gente pode trazer para ele sem nenhum custo adicional, né? Esse custo está embarcado e não gera um aumento na proposta para ele. Então, acho que esse é um dos principais diferenciais, porque a gente, de fato, corta caminhos, né? A gente traz esses pontos para o cliente, consegue fazer ele cortar caminho, ele pegar atalhos que, de fato, estão validados, né? A gente integrações de sistema, por exemplo, que são questões que envolvem uma complexidade alta e muito problema, muito desafio. E a gente já integrou muito tipo de sistema diferente, RP, CRM, gateway de pagamento, praticamente todos do mercado. Então, isso traz eficiência. Eu acho que esse é o ponto principal. Expertise que agrega valor ao cliente, traz eficiência e não gera um custo a mais para ele. Então, eu acho que esse seria um dos principais diferenciais nossos. Muito bom. Você sabe que eu assisti um pitch de vocês e tinha uma história de uma garantia. Eu falei, não acredito que tem garantia. É verdade essa história? É verdade esse bilhete? É verdade, é verdade. Isso é um ponto muito legal que a gente trabalha também e é diferenciar os nossos contratos, né? Nós somos pioneiros em trabalhar com uma garantia de 5 anos, né? São 60 meses de garantia para o desenvolvimento de soluções tecnológicas. Então, o que entra dentro dessa garantia, né? Toda a parte de bugs, defeitos, falhas de tecnologia, falhas técnicas, elas são resolvidas sem custo para o cliente em até 5 anos. A gente tem um SLA que é cumprido, né? Esse SLA vai no termo de garantia para o cliente. Então, a gente desenvolve e ajusta isso, porque dessa ideia dos 5 anos de garantia, né? Tem muitas falhas que acontecem nos sistemas que elas não são verificadas durante um bom tempo utilizando o sistema. Então, às vezes, é aquele negócio do videogame, né? Ali, às vezes, você aperta um botão para lá, um para cá, rola a tela e o sistema trava. Então, só acontece naquela situação específica com aquele usuário e tudo mais. Então, isso gera problema para o cliente e ele fica desguarnecido, né? Então, a gente traz essa garantia justamente para isso, para em qualquer situação que ele tenha algum problema no aplicativo, né? Fechamento, lentidão, travamento, dados errados, né? Enfim, falha de dados, tudo isso é corrigido para ele até 60 meses sem custo. A gente mantém isso aí firme nos nossos contratos. É um bom diferencial. Olha que eu já conversei com o Texeller nessa vida, mas esse é pioneiro. É robusto, né? É muito legal. E para vocês, o bet ideal, né? Quem que é o tech buyer ideal para a Microsoft, seja da área de negócio, um segmento de mercado? Quem é o cliente ideal que vocês procuram? Legal. Nós temos aqui algumas frentes, né, que a gente divide para atender melhor o cliente. Então, nós temos a frente de startup, né, onde a gente atende clientes ali que estão lançando um projeto, ou então startups de uma empresa grande, mas que está tratando aquele projeto como startup. Então, a gente tem essa frente de startup, né, que a gente atende muito bem. Nós temos a frente de pequenas, médias empresas, né, pessoal que está buscando automação, integração, lançar um aplicativo para os próprios clientes, né, a gente atende, também tem uma frente específica para isso. Grandes clientes, a gente atende multinacionais, clientes muito grandes que têm iniciativas mobile, integração, IoT, inteligência artificial, enfim. Aí a gente tem outra frente separada para isso. E agora nós estamos com 2 novas frentes nos últimos 3 anos, que é a Microsoft em Agro. A gente abriu uma BU, né, uma Business Unit, focada só para projetos de agro. Foi uma necessidade que a gente enxergou, porque a gente já tem um leque de clientes bem grande no agro, né, que a gente sempre atendeu pela Microsoft. Então, a gente resolveu nichar isso e agora a gente tem uma unidade de negócio atendendo especificamente clientes do agronegócio, trazendo automação, conectividade, disponibilidade, mobilidade, enfim, sistemas para gestão geral de infinitas situações no agronegócio. E também agora, a partir desse ano, a gente vai também separar mais um nicho, que a gente está entendendo que a gente tem bastante know-how e a gente dá um foco especial, que é o nicho de blockchain
e fintechs, né? Banco digital e tudo mais. Então, a gente tem uma expertise muito legal em cima disso. Já fizemos alguns projetos de banco digital, alguns projetos de criptomoedas, de criptoativos. Então, a gente tem uma experiência bem interessante também nessa parte de blockchain e fintechs, e a gente vai separar isso também, que vai ser uma nova unidade de negócio que a gente está chamando de ativos blockchain, né? Que é uma parte separada aí que a gente vai atender esses projetos exclusivamente desse segmento. Então, assim, por ser uma empresa com 20 anos de mercado, né, uma expertise grande, uma solidez, a gente atende um nicho bem amplo, né? Então, para trazer personalização para esse atendimento, a gente vem separando. Então, se é startup, é uma equipe que atende, se é pequenas e médias, outras, multinacional, outras, e agora essas novas unidades de negócio separadas para o agro e para o blockchain / fintechs. Então, a gente atende todos os nichos, mas personalizando aí o atendimento para cada situação. Muito bom. E Rafa, vocês estão em quantos colaboradores, mais ou menos? Hoje nós estamos em 200 pessoas. Legal. E eu te pergunto porque é interessante que o match, ele é importante para os dois lados, né? Uma empresa tech seller com 20, 30 colaboradores, dificilmente tem essa amplitude tão grande, né? É startup, é fintech, é o agro, acaba não tendo como, né, em 2, 3 anos, ter toda essa amplitude de especialização numa equipe reduzida. Então, é interessante também para o buyer considerar, quando avaliar um fornecedor, o seu porte, o seu tempo de mercado, também para prever essa experiência, ou é uma empresa menor, 100% nichada, ou se ela tem uma amplitude de clientes no portfólio, que isso se embase no tempo de mercado, no porte construído, enfim. Então, acho que fica essa dica aí também para os tech buyers. Muito bom. Excelente, Rafa, muito obrigada. Estou cheia de ideias aqui de aplicativo, depois a gente conversa. Tá. E obrigada por compartilhar o seu conhecimento e com certeza vai ajudar bastante aí nossos ouvintes, nossos leitores. Tá, joia. Obrigado, Rose. Obrigado pelo espaço aí, parabenizar o trabalho de vocês aí da Match IT, sem dúvida indispensável aí para a gente unir esses tech sellers e os tech buyers aí nesse mercado nosso. Bom, vamos junto. Obrigada. Valeu, tchau, tchau.